Conexões, com Ricardo Bezerra. Oferecimento: loteamento fechado com alto padrão BSPar. E Coopercom Ceará, 25 anos. Para qualquer desafio, união. Olá, meus amigos, bem-vindos aqui a mais um Conexões na TV, diretamente aqui dos estúdios do rádio, de uma forma diferente. A gente está trazendo para você o Conexões na TV. E hoje a gente vai conversar com uma grande figura que é CEO do grupo Alvoar, que é detentor da marca Leite Betânia, muito conhecido por todos nós. Quem é que não conhece o Leite Betânia? Ele vai contar a história desse grande grupo que começou como Leite Betânia, depois foi vendido para Parmalat, depois foi recomprado e agora se juntou a Embaré, fazendo nascer o grupo Alvoar. Uma incrível história que vai ser contada por ninguém menos do que o seu herdeiro e presidente, meu amigo, meu irmão Bruno Girão. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, Ricardo. Um grande prazer estar aqui. Perfeitamente. Aqui, nesse programa, meu amigo Bruno, só entra campeão. Né? Aqui não é favor, não é nada. Só entra quem tem história e história campeã para contar. E você, eu já me arrependi de não ter lhe trazido antes, mas antes tarde do que nunca, né? Bruno, vamos começar pelo começo. Eu queria que você contasse como é que nasceu o famoso Leite Betânia. Como é que foi o início daquela empresa que se tornaria a maior indústria de lácteos do Nordeste? Cada uma responsabilidade muito grande contar essa história, porque eu só peguei da segunda fase para frente, né? A gente costuma aqui dizer, quando a gente conta essa história, de que a Betânia tem duas fases. Uma fase que foi tocada pelo papai, lá em 1973, ele junto com um grupo de amigos, irmãos, comprou uma fazenda que era do seu Gerardo Lima, né? Seu Gerardo Lima, um industrial, né? Da FAI, da Formasa, né? Tinha uma fazenda em Quixeramobim, né? Essa fazenda produzia leite e ele tirou um empréstimo da Sudene naquela época para industrializar o leite que produzia na fazenda. E o nome da fazenda chamava Betânia. E daí que vem o nome Betânia. Era uma pergunta que eu ia fazer. Então, tá ali no nosso script, né? De onde é que vem o nome Betânia? Então, Betânia é um nome bíblico, né? A cidade onde Jesus ressuscitou Lázaro, né? E significa casa simples. E o nome do leite é Betânia né? Era a fazenda do grupo Gerardo Lima. Do Gerardo Lima. E o papai comprou esse negócio, né? E logo se mudou para Quixeramobim. Né? O doutor Gerardo Lima, né? Não estava sendo bem sucedido no negócio. O papai tinha perdido o pai. Começou a trabalhar na cooperativa de laticínios de Maranguape, lá em Maranguape, porque minha avó tinha herdado né, uma pequena fazenda de produção de leite, se relacionava, vendia o leite para Maranguape. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Já tinha um negócio parecido, similar na família, né? Exatamente. Então, né, e aí tinha se destacado na área comercial, o doutor Gerardo Lima entendeu que podia vender esse negócio para ele. Ele costuma dizer que não tinha dinheiro, mas tinha coragem. Né? E foi assim que ele se mudou para Quixeramobim e fez daquela região uma região produtora de leite. Hoje é o município que mais produz leite no Ceará. Beleza. Né? E a gente literalmente conseguiu tirar leite de pedra lá, porque lá não é propício, né? Digamos assim, não é o melhor lugar do mundo para se produzir leite. Tá aí, a personificação do termo tirar leite de pedra foi a Betânia, lá em Quixeramobim, né? Mas engraçado, incrível, né? Quer dizer, que teu pai com um negócio em Fortaleza, Maranguape, é região metropolitana, de repente faz esse negócio, se muda para Quixeramobim, né? Para estar dentro do negócio, né? Impressionante, cara, impressionante. Como era a relação, Bruno, tua com teu pai? Tá? Era uma relação de um filho que faleceu recentemente. Não, né? minha mãe faleceu, papai é vivo. Sua pai é vivo, sua mãe que faleceu recentemente, né? A relação com meu pai sempre foi uma relação de muita admiração. Ele é um workaholic, né? Um obcecado pelo trabalho, um empreendedor nato, né? Consegue ver oportunidades onde a grande maioria das pessoas não enxergam, né? E me ensinou a dar valor ao trabalho, né? Extremamente dedicado. Me lembro de ter passado muitos e muitos finais de semana das fábricas com ele, lá em Quixeramobim. Quando a gente tinha férias aqui, ia para a fazenda, ia para a fábrica. Então, Tu gostava já desde menino? Eu acho que gostava do movimento. Né, de estar perto dele, de aprender, sempre de uma forma ou de outra. Eu sempre fui uma criança muito danada, né, e lá eu podia fazer as minhas danações sem precisar ser muito, digamos, reprimido. Né? Ele estava trabalhando e eu tinha espaço. Tinha espaço pra caramba. Mas era uma relação muito forte, é uma relação muito forte. Ele tá com quantos anos hoje, Bruno? 73, né? Menino, porra. Novo pra caramba. Então ele tá direto, ele tá contigo direto. Vai nas fábricas. Vai, hoje menos, né? Mas é uma pessoa que... Né, tá sempre ligado, sempre enxergando oportunidades, recebo o WhatsApp o tempo inteiro, você olhou isso, né, fulano tá querendo me vender uma fábrica, você devia ir olhar, é um obcecado por crescer.
Que beleza. Bruno, eu sempre gosto de perguntar, apesar de que eu não espero que a pessoa diga, não, eu tenho uma formação acadêmica e tal. Outro dia eu estava conversando aqui com o Alexandre Salles, nosso amigo, nosso irmão, e o Alexandre disse, cara, eu sou formado pela vida. E ótimo, ótimo. Então, assim, mas é minha obrigação lhe perguntar, eu já estudei um pouquinho sobre você, qual é a tua formação acadêmica? Eu sou formado em administração, com concentração em finanças e logística. Tive a oportunidade de fazer faculdade nos Estados Unidos, em Boston, uma faculdade chamada Northeastern. Lá passei quase 5 anos da minha vida. E eu te confesso, Ricardo, que eu não esperava voltar para trabalhar no Ceará. Pois era, outra pergunta que eu ia te fazer. A minha família tinha vendido os negócios, vendeu os negócios para a Parmalat lá em 94. Vamos já chegar lá. E eu tinha o desejo de empreender, de trabalhar numa empresa americana, de passar uma temporada lá. Acabou que as condições da vida, me permitiram voltar e e logo depois a gente recompra esse negócio, onde eu venho gerir. Mas por um momento você pensou em ficar lá. Você foi para lá pensando em ficar, a verdade foi essa, né? Ou pelo menos passar mais tempo do que simplesmente os 4, 5 anos da faculdade. Eu queria trabalhar no Banco Mundial. Eu tinha um amigo, Cleidson Rangel, que até hoje mora lá em Boston, era no mercado financeiro, e ele um pouco que me incentivou a olhar muito esse mundo de finanças e tal, e eu achava que tinha a obrigação de poder devolver ao estado do Ceará e à minha região a possibilidade de desenvolvimento. Então, o Banco Mundial é um banco que na sua maioria... BID, Banco Mundial... ou seja, emprestam dinheiro para governos. E eu queria fazer parte desse quadro para ajudar a desenvolver o Ceará. Depois eu descobri que eu estou fazendo isso, empreendendo, talvez com mais efetividade do que se tivesse lá no Banco Mundial. Tem nem dúvida. Porque leite é um dos produtos que mais gera emprego no mundo. Certo? Só perde para a construção civil. Conexões. Oferecimento. BS Gran Parque Eusébio. Loteamento de alto padrão da BS Par. Viva o melhor da vida. Não importa o tamanho do desafio, a melhor resposta é sempre a mesma: união. E é por isso que a Coopercon há 25 anos contribui para o desenvolvimento de toda a indústria da construção no Ceará. Uma iniciativa pioneira no Brasil que inspirou a disseminação de mais de 10 outras cooperativas em todo o país. Uma história que mostra que juntos somos mais fortes. Coopercon 25 anos. Para qualquer desafio, união. Por que é que houve esse interesse de vocês e por que é que efetivamente vocês venderam a operação Betânia para a gigante mundial Parmalat? Quando foi isso e por quê? Ricardo, em 94 o Brasil passava por uma reformulação econômica, o chamado Plano Real, e naquela época eu tinha 17 anos, papai tinha acabado de construir uma fábrica de leite em pó aqui em Morada Nova. Anos antes, o Ceará tinha tido uma grande produção de leite, o governo veio pressionando, porque os produtores não tinham para quem vender o leite, naquela época só tinha leite barriga mole, em saquinho, e precisava fazer uma fábrica de leite em pó, porque a forma de você estocar leite, a forma mais econômica é na forma de leite em pó. E aí ele, junto com a Sila, naquela época, construíram uma fábrica de leite em pó, e essa fábrica ficou pronta em 2003, 93, desculpa. Em 93 teve uma grande seca aqui, a produção de leite caiu, ficou aquele elefante branco sem leite para processar, nenhuma conta para pagar. E o juro nas alturas, porque o Fernando Henrique naquela época, acho que era juro real de, 3, 4% ao mês, e a conta só aumentava e o papai, com uma relação que sempre teve de muita lealdade, de muita firmeza junto aos produtores, disse que preferia vender o negócio a ter que deixar de pagar os produtores. E a Parmalat, naquela época, vinha comprando todo mundo e nos fez uma oferta. Inicialmente, o papai não aceitou, passou mais 6 meses, 8 meses, certo? Achando que daria para sair, os prejuízos só aumentavam e depois ele teve que aceitar a oferta da Parmalat. Mas, segundo ele, foi uma dor imensa vender aquela empresa que ele tinha construído, que tinha criado, quase como se perdesse um filho, Mas aí, ossos do ofício, as coisas mudam, e a gente teve essa oportunidade de recomprar esse negócio em 2002. Porque teve quarentena? Você teve que Teve, Tinha uma quarentena, ninguém podia entrar no negócio.
Apesar de que a família tinha uma sociedade em João Pessoa e Campina Grande, lá na Paraíba, tinha um sócio, um primo do papai, que não queria vender o negócio para a Parmalat. E a Parmalat permitiu que a gente continuasse sócio dessa planta, lá com a marca Lebon. Lá na Paraíba. Lá na Paraíba. E esse negócio se manteve, né, depois estocado por um tio meu, o Fred, né, e aí esse negócio se manteve até recentemente, quando a Betânia acabou readquirindo esse negócio. Né, e tinha também uma fábrica de queijo no Pará. Mas eram negócios muito pequenos, perto da Betânia, né, que chegou a ter 11 fábricas na região Nordeste, né, inclusive em Goiás, sendo líder absoluto já naquela época de participação mercadológica. Qual era, assim, eu acho que leite, me corrija se eu estiver errado, a gente mede o tamanho das indústrias de lácteos pelo volume de leite produzido anualmente? Por dia. Por dia. Naquela época que você vendeu para a Parmalat, você se lembra qual era a produção? Em média, 300 mil litros por dia. 300 mil litros por dia. Naquela época. Depois depois a gente vai ver como é que está hoje pra gente comparar. E aí, amigo, você vendeu para a Parmalat, obviamente você procurou outros negócios, a família. Você era muito jovem naquela época, tinha 17 anos, foi aí que você resolveu estudar nos Estados Unidos, etc, etc. Mas a família procurou outros negócios, você disse que teve até concessionária de carro, nada a ver com leite, né? Foi aquela história, né? O papai tinha uma visão muito... Né? Ele queria arrumar um negócio para mim, né, segundo ele, e queria comprar uma franquia. E disse, olha, eu vou ser sócio, oferecer a ele uma participação. Era até o Luiz Nunes, que mexe com casas hoje lá o grande Luiz Nunes. Lá em Guaramiranga. Certo? Luiz Nunes tinha uma sociedade com um português, angolano, eu acho, na verdade. E esse angolano queria sair do negócio e vendeu essa participação para o papai. E eu fiquei encarregado de, digamos assim... tocar o negócio. Tocar o negócio junto com o Luiz. Na verdade, eu era um grande aprendiz, o baluarte do negócio era o Luiz Nunes, que vivia nesse ramo há muito tempo, né? Mas aí foi um desastre, porque depois a gente comprou a parte do Luiz, né? Depois o negócio não deu. E a gente conversava aqui um pouco, né? Eu aprendi uma coisa muito cedo na minha vida. Existe tem negócios bons e negócios ruins. Só não presta aquele que você não conhece. Você não conhece. Certo? E a curva de aprendizado foi terrível, né? Nunca perdemos tanto dinheiro como nesse negócio de concessionária de veículo. Conexões. Oferecimento. BS Gran Parque Eusébio. Loteamento de alto padrão da BS Par. Viva o melhor da vida. Não importa o tamanho do desafio, a melhor resposta é sempre a mesma: união. E é por isso que a Coopercon há 25 anos contribui para o desenvolvimento de toda a indústria da construção no Ceará. Uma iniciativa pioneira no Brasil que inspirou a disseminação de mais de 10 outras cooperativas em todo o país. Uma história que mostra que juntos somos mais fortes. Coopercon 25 anos. Para qualquer desafio, união. A Betânia se uniu a Embaré, nasceu a Alvoar Lácteos. E qual é a composição societária dessa nova empresa? A Voar nasceu desse desejo da gente se juntar e fazer uma empresa maior. E hoje a composição societária é 1/3 da família Antunes Schmidt, né, que era da Embaré, 1/3 da nossa família, bloco de controle nosso aqui, e o fundo de investimento Arlo, que já era um sócio da Betânia lá atrás, né, antes da fusão, e que foi quem permitiu que esse negócio... A Embaré era maior, ela tinha uma produção maior do que a de vocês, mas não era maior do que a de vocês porque tinha, assim, líquido, falando aqui em termos líquidos, a Betânia era mais ou menos do mesmo tamanho da Embaré, é isso mesmo? A diferença é que a Betânia tinha mais produtos de valor agregado, porque tinha uma linha de iogurte, né, e apesar de faturar um pouco mais do que a gente, né, a Betânia tinha menos dívida, portanto valia mais, e tinha um pouco mais de rentabilidade em relação à Embaré. Então, a gente fez equilibrou e a gente, né, avaliou os negócios basicamente... Vocês já se conheciam há muito tempo, em algumas feiras, Eu já tinha feito uma viagem com os membros da família da Embaré, mas a relação era muito profissional, assim, não tinha nem... Né, a gente se conheceu mais durante a negociação. E foi o fundo que trouxe que fez esse casamento, vamos dizer assim. Legal. Quais são os números do grupo Alvoar hoje? Hoje a gente está processando próximo de 3,5 milhões de litros por dia. Somos a 5ª maior empresa láctea do Brasil.
né, com 4.500 funcionários e devemos fechar o ano próximo de 5 bi de faturamento. Caramba, hein? É grande, hein? Para você ver, né? Uma empresa que estava numa certa dificuldade foi vendida para uma empresa, a outra empresa entrou em dificuldades, recompraram, cresceram, se fundiram com outra grande empresa. Hoje são o 5º maior grupo lácteo do Brasil. Um orgulho para o Nordeste, um orgulho para o Ceará. Bruno, quais são os próximos passos do Grupo Alvoar? Quais são os planos de crescimento ainda maior dessa empresa? Cara, meu desafio... Você é o CEO da empresa hoje, né? Eu fui o responsável, né, fui eleito como sendo o responsável para fazer com que esse negócio dê certo, né? Claro, obviamente, ninguém faz nada sozinho, tem um grupo de executivos, pessoas, né, do ramo que tá com a gente, tanto do lado da Embaré como da Betânia, para fazer esse negócio dar certo. As estatísticas de fusões não são muito a nosso favor, né? Eu costumava dizer que era 50% com chance de dar certo, né? As mais novas estatísticas é 60% com chance de dar errado, né? Mas o que quer dizer que vai exigir da gente muita humildade, né, para juntar duas culturas, né? E esse é um momento em que está nos dando, todo mundo que faz a parte das duas empresas, de exercer essa verdadeira humildade, né? Sabendo Alguém tem que ceder, né? A gente está sempre cedendo nesse processo, né? A Embaré certamente tem coisas que faz com muito melhor do que Betânia fazia, e Betânia tem coisas que faz muito melhor do que Embaré. Então, a gente está pegando o melhor desses dois mundos para criar a Alvoar, né? Que é esse nome novo, essa empresa que a gente espera que tenha condições de dar voos mais altos. Então, nosso foco nesse exato momento, nesse próximo ano, é de juntar consolidar, consolidar, né? Fazer com que a gente pense conjuntamente. Pretendem abrir capital? Eu acho que qualquer empresa no Brasil, certo, tem que olhar essa oportunidade. Essa possibilidade. Hoje os mercados estão fechados, mas eventualmente, se você quer perpetuar o negócio, né, e se você busca capital qualificado, abrir capital é uma condição que você deveria estar sempre observando. Perfeito. Né? E isso está nos nossos planos. Obviamente, se vai ser possível, se não vai ser possível... O tempo dirá. O tempo dirá. Vocês pretendem crescer com operações greenfield, ou seja, começando do zero, ou pretendem fazer aquisições Brasil afora? A gente vai fazer as duas coisas, né? Eu acho que tem áreas e alguns tipos de produto que nós não entramos ainda, né? Como é o caso de queijo, que provavelmente a gente vai fazer uma planta greenfield, né? Mas se aparecer a oportunidade, nós estamos olhando, né? Nós somos do ramo, né? Nós entendemos que tem uma série de regiões ainda que nós não estamos. Só para você ter uma ideia, só o Nordeste do Brasil, sem pensar Brasil ainda, tá? Tem 170 mil pontos de vendas alimentares. Nós estamos em pouco mais de 60 mil. Poxa, tem triplo. Né? Então, Triplo só que dentro do Nordeste ainda tem 100 mil pontos de venda ainda que não vendem nem produtos Betânia, nem produtos Camponesa. Incrível. Portanto, né, ainda é um oceano de oportunidade. A produção hoje é 100% vendida? Macho, é muita pergunta em pouco tempo. É 100% vendida ou sobra alguma produçãozinha? Em leite, o que você compra, você tem que vender. Sim, óbvio. Né? Certo? Mas no geral. No geral, tudo é vendido. Às vezes você não vende do preço que você gostaria de vender. Mas tem que vender, porque é uma máquina que você... Né, entendi. Né, um pouco diferente de algumas outras. A vaquinha dá leite 24/7, 365 dias por ano. Certo? Se ela não sabe se o seu negócio, se o mercado está bem, está comprador, se não está. Então, se você fez um acordo com o produtor de leite, se vire para comprar o leite dele. Porque arrumar um jeito de... Porque senão ele não te fornece de novo. É uma relação de confiança, né? Ele produz um produto... paga na frente ou paga depois? A gente paga com um prazo de 22 meses. De 1º a 15 a gente paga no dia 1º e de 15 a 30 a gente paga no dia 16. As margens do negócio são, comparados com outros negócios do agro, são maiores, menores ou iguais? As margens médias de uma indústria láctea, né, giram em torno de 5% a 7% sobre o faturamento. Certo? As mais bem geridas conseguem 7%, as menos conseguem 3%. Então, tá ali, é um negócio de margens muito apertadas. Muito apertado, né? Né? Entretanto, se você olhar um pouco sobre rentabilidade, ou seja, o retorno sobre o capital investido, aí se equilibra com os outros negócios. Bruno, para não dizer que nós não falamos de você, qual é o hobby do Bruno Girão? Eu gosto muito de documentários, adoro aprender, certo? E tem duas formas que eu aprendo, né? Eu gosto muito de YouTube, de documentário, de Netflix, tudo que você imaginar, se for para aprender, eu tô junto, certo? Histórias, né? Histórias, né? Agora adoro podcast, quando eu tô parado assim, eu gosto de aprender,
né? E eu gosto também de um bom papo. Certo? A forma que eu mais aprendo hoje é se relacionando com gente que me ensina alguma coisa. Gostou desse papo aqui? Ah, que maravilha, né? Então, meus amigos, esse foi o programa Conexões de hoje com o Bruno Girão. A gente entendeu um pouquinho dessa grande marca chamada Betânia, Grupo Betânia, aqui no Ceará. E a gente volta no próximo domingo, às 8h30 da manhã, com mais um grande convidado. Sabe por quê, Bruno? Porque aqui no Conexões só entra campeão. Até lá! Conexões com Ricardo Bezerra. Oferecimento: loteamento fechado com alto padrão BSPAR. E Coopercom Ceará, 25 anos. Para qualquer desafio, união.